Uma semana. As canecas. Que loucura, né? Eu nem sabia Curitiba, que ia ter. E vocês nem sabem o que tem aqui Campos de dentro. Goytacazes. Vai começar! Vai começar. Tan, 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 tan. 3, 2... No ar, no ar. Estamos no ar E com... se tivéssemos um podcast? E se? E se tivéssemos um podcast? Isso aqui é uma representação apenas. Calma. É um programa piloto. Por quê? A gente quase não fala nas redes sociais, né, Karnal? Eu raramente, uma vez a cada mote de papa. Eu também falo pouco. Também. A gente é conciso. Eu não falo muito porque você não permite. Se você não tivesse, eu falaria mais. Porque todo mundo sabe que eu quero falar, que eu tenho conteúdo, mas a Gabriela não fecha a boca. Não fecha uma atrás. Não, é verdade, eu não deixo ele falar. A gente tem... Não, é um horror, gente. Me salvem, mandem. A nossa relação é assim, eu mando e o Karnal obedece. Bastante gente se identificou nesse desejo, hein? Oba! Então, o que nós estávamos pensando, assim? Eu e Karnal, nós temos alguns espaços nos quais a gente está junto e tal, e a gente se dá muito bem, né? Responde que sim. Sim, sim. Eu devia ter uma plaquinha. Isso, exatamente. E aí a gente pensa... Faz tempo, na verdade, que a gente pensa sobre esse podcast. Karnal, você já fez bastante coisa em rádio? Eu já trabalhei um tempo na Rádio Bandeirantes, eu tinha participação quase que diária na Rádio Bandeirantes, já dei muita entrevista para a rádio. Você sabe que desde o século XIX que a gente transmite sinais que se transformam em vozes, e o telefone de Graham Bell, o próprio rádio de Marconi, já no século XX se tornou o instrumento mais popular de divulgação. E até hoje, gente, fora dos horários nobres da noite, o rádio é muito poderoso. E hoje existe uma questão que tem um traço sofisticado de comunicação. A comunicação não precisa mais ser eu aqui, você ali diretamente, mas intermediada. E essa comunicação intermediada, desde a década de 20, quando uma transmissão de uma luta nos Estados Unidos superou o número de espectadores de rádio do que os que estavam vendo a luta, hoje, tudo que você fizer tem uma parte ao vivo, como nós estamos aqui, e tem muito mais gente à distância, com intermediação de telas. Nós estamos lidando com esta sociedade que se comunica sem a presença real, mas transformou em real a voz, o argumento e o debate. Muita gente que eu conheço vai para a esteira da academia escutando podcasts, limpa a casa escutando podcasts, dirige escutando podcasts, caminha escutando podcast. Podcast virou, e olha que é uma coisa do século XXI, virou um grande instrumento de comunicação. E aí nós fizemos essa pergunta, Gabi, e se nós tivéssemos um podcast? Você sabe que você estava falando das pessoas ouvirem podcast, que o podcast é uma coisa do século XXI, e eu peguei uma pesquisa aqui que fala que o primeiro podcast do Brasil fez 20 anos, ou seja, é um pouquinho mais novo que eu. Sim, coisa pouco, meses, uns 3, 4 anos. Meses. É, um pouquinho. E é interessante porque a gente está aqui num videocast, né? Uhum. Mas é um formato pensado, ao contrário daquilo que a gente produz para a TV, para que seja possível trabalhar só com áudio, né? E aí você consegue... Eu fico pensando, não sei se isso é uma coisa totalmente boa ou ruim, mas porque sempre que eu penso no podcast, eu penso em ouvir fazendo outra coisa. Sim. Que é um pouco, penso eu, um reflexo desse nosso tempo em que a gente precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, em que a gente se sente pressionado para essa produtividade exagerada e aí, enfim, eu não preciso assistir, então eu posso estar na academia e escutando, dirigindo e escutando, lavando louça e escutando. Não é que seja ruim necessariamente, eu só acho que vale a pena a gente pensar sobre esse nosso ímpeto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, se existe essa demanda, e acho que os nossos conteúdos... Eu fiz pouca coisa em rádio, Karnal, acho que eu dei... Nesses 4 anos de carreira na comunicação, 3 entrevistas para a rádio. E eu acho isso um marco muito importante, porque, embora o rádio tenha, assim, muita relevância, os outros meios de comunicação foram surgindo, a TV, depois a TV a cabo, aí o streaming com a possibilidade do on-demand, e isso mudou tudo.
Porque mesmo nos podcasts, acho que a principal diferença com o programa de rádio é essa possibilidade, e hoje em dia programas de rádio viram podcasts, né? Que a gente tem de ouvir o que nós quisermos, quando nós quisermos. Então a gente pode escolher entre um catálogo gigante o que é que a gente está com vontade de ouvir naquele momento. E lembrando as pessoas, porque tem gente nos acompanhando aqui no Instagram, mas vocês devem ir ao perfil, e se tivéssemos um podcast onde aparecem uma imagem mais ampla dos dois. Como a Gabriela lembrou, nós raramente temos foco hoje em alguma coisa. Esse é um dos problemas que leva essa sociedade do cansaço, como lembra Byung-Chul Han. Nós temos a mania de ouvir um podcast, lavando louça e ao mesmo tempo vendo um vídeo na televisão, alguma coisa. Então, só um pouco de cuidado. É muito bom ouvir. Às vezes a tarefa é mecânica, então eu posso ficar ouvindo enquanto eu faço algo, mas não divida muito seu foco. Seu primeiro conselho ao vivo, não divida demais seu foco, porque seu cérebro vai se esgotar. Poderíamos ter um quadro chamado Conselhos do Karnal? Então, Conselhos do Karnal. Porque nós estamos aqui num piloto pensando o que fazer, porque a gente já fala pegou meu juntos gancho, em muitos lugares, no Clube do Livro, na televisão, e agora pensando num programa que junte essa ideia, né, de duas pessoas com formações diferentes, com visões de mundo diferentes, mas com valores aproximados. Não? E é muito bom trabalhar com essa ideia de complementariedade e, ao mesmo tempo, de não oposição absoluta. A gente tem já um perfil no YouTube onde está passando essa live. Eu não sei se vocês estão no perfil do podcast ou nos nossos. Então, a gente tem o @ e se tivéssemos um podcast no YouTube, esse é o canal. No YouTube não é @, né? Enfim, vocês entenderam. No Instagram, tem o @ e se tivéssemos um podcast. Só que quando a gente foi botar ali o nome provisório, o Instagram enfiou um monte de underline entre todas as palavras. Mas se você colocar na busca e se tivéssemos um podcast, vai aparecer... e a gente está aqui para isso, que é para coletar sugestões. Então, vamos trocando nessa nossa live, nesse nosso programa piloto. O que a gente gostaria de saber de vocês? E se tivéssemos um podcast? Você queria qual quadro? Interação com os ouvintes? Pessoas entrevistadas? Dica de série, de livro? Enfim, quais quadros vocês gostariam de ver a gente explorando nesse nosso podcast que está aparecendo aí como uma possibilidade? É para isso que a gente está fazendo esse programa piloto. E também, por quê? Porque eu acho que nos outros espaços, e eu nem te falei que eu ia falar isso, mas enfim, aí você se vira. Nos nossos outros espaços, eu acho que no Clube do Livro a gente tem uma pauta muito definida. E já no clube a gente consegue ter um tom de informalidade maior do que nos nossos perfis abertos. Eu até fiz uma brincadeira hoje que era... sabe que tem... quando você faz um story no Instagram, fica aquela bolinha meio cor-de-rosa, quando é para todo mundo, e tem o Melhores Amigos, que é a bolinha verde. E aí eu fiz a brincadeira que era todos os seguidores e os clubbers, porque com os clubbers a gente tem um pouco mais de liberdade. E eu pensei que o podcast Karnal poderia ser um espaço para a gente ter um pouco essa informalidade que marca a nossa relação. Porque quando as pessoas vêm falar comigo, principalmente porque eu existo há menos tempo que você, não só na vida, mas publicamente. E as pessoas têm essa sua imagem, o professor Karnal, sério, super inteligente. Você é um cara sério e super inteligente, mas você é muito divertido, muito leve nas nossas interações. Eu acho que talvez as pessoas não te vejam tanto assim. E que talvez o podcast possa ser um espaço para isso. E aí eu já vou te jogar uma pergunta, porque a internet nos permite criar um programa fácil, nós botamos as coisas aqui e começamos a falar, então existe uma facilidade, mas a internet também possibilita que várias pessoas mal intencionadas, amargas, ressentidas, tenham um espaço da crítica violenta, dos discursos de ódio, então tem muita coisa ruim que a internet facilitou. E aí, a minha pergunta para você é, você acha que a internet tem mais coisa boa, mais coisa ruim? E por que você, a essa altura, assim, num ponto que você chegou na vida, entendeu? Esse cara que todo mundo admira, por que se enfiar em mais um negócio assim, num podcast? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a comunicação é uma grande fascinação. Eu quero ampliar minha sala de aula desde que eu comecei a dar aula. Eu quero mais gente ouvindo, pensando. Hoje, exatamente, um amigo me disse isso.
essa função social de você debater. Quer dizer, uma coisa é a crítica que é muito boa, você ouviu uma ideia minha, não gostou, disse acho que está errado, ou acho que eu não penso por aí, excelente. Outra coisa é o que a Gabriela acabou de nos dizer, a pessoa que só traduz o seu ódio, sua amargura, isso é evidente na internet, mas faz parte do jogo, faz parte de você, mesmo que você não seja conhecido, mesmo que não tenha muitos seguidores, na sua família já tem haters. Então, uma coisa que eu digo em palestra, gente, toda família tem um grupo de Zap e tem um grupo que exclui alguém. Se você não conhece o grupo que exclui alguém, é porque você é o excluído. Essa é uma regra. Se você não, na minha família só... Não tem, né? Você não tem. Não, então, é porque você deve ter um Zap sem Gabi. Deve ter um Zap sem Gabi. Isso é uma coisa importante, pensar que não é errado alguém não gostar de você. Não. E não é errado, inclusive, a pessoa manifestar... Pode existir gente com mau gosto. Sua raiva, pode. Alguém com raiva. E que você vai ter que pensar isso. E é uma referência clara, por exemplo, a ideia do Marco Aurélio, que a gente utilizou nas prévias do Clube do Livro, é a reação que eu tenho a isso. As pessoas têm direito a não gostarem. Aliás, eu sempre digo, não é obrigatório amar todo mundo. Só seria importante respeitar. Não é obrigado a amar todo mundo. Não dá para amar todo mundo. Nem todo mundo é amável. Mas então, o importante, agora eu pego um grande poeta francês do 19 que criou uma palavra que é uma contradição. Ele diz, eu é um outro. Essa é uma contradição, porque ele pega um erro gramatical francês. Né? Je é un autre, e não je suis un autre. E com isso ele mostra assim, como eu tenho facetas, como eu tenho variedades, como eu tenho coisas dentro de mim, que inclusive eu não gosto. Quando alguém me diz, cara, não gosto de você, nem eu gosto de mim, muitas vezes. Nem eu consigo gostar de mim o tempo todo. Tem momentos que eu sou um doce, e geralmente bem alimentado, descansado. Eu sou um doce. Não é o caso hoje. Não é o caso hoje. Eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome e geralmente vou ficando mais sincero. Então aguardem. Aguardem que hoje eu elimino o meu primário. Hoje eu vou ofender o Código Penal. Eu te ajudo. Relaxa. Você sabe que eu fiquei pensando, teve uma vez que eu estava com o Pilão, trabalha comigo, era com o Pilão ou com o Thiago, não vou lembrar. E eu acho que a gente, eu perguntei para você, por que fazer mais uma coisa, né? Porque, enfim, você fez outras coisas, foi bem sucedido nessas outras iniciativas. Para que se jogar em mais um projeto que pode ou não dar certo? Que pode ser bom ou não, que com certeza vai ter elogios, mas também vai ter críticas e muitas vezes não respeitosas. E claro que a gente vai se preocupar com a opinião dos outros. E aí já estou, acho que, conversando com quem está aqui escutando. Porque não existe essa coisa de, eu não vou me preocupar. Eu não ligo para o que as pessoas falam. Não é verdade. A gente pode ligar menos, a gente pode se aperfeiçoar, amadurecer, para ter algum distanciamento da crítica, mas um distanciamento absoluto a gente não vai conseguir ter. O canal depois pode fazer uma linha do tempo, nem acho que vai ser o caso, mas a gente viveu muito mais tempo perambulando por aí em grupos pequenos e tendo que brigar com um mamute, só conseguindo fazer frente ao mamute se a gente fizesse parte daquele grupo, do que a gente vive nas sociedades organizadas da forma como a gente conhece hoje, ou mais ou menos organizadas da forma como a gente conhece hoje, porque teve bastante mudança mesmo nessas civilizações. E aí, você não ser gostado pelas pessoas do seu grupo era morrer. Então, o nosso cérebro está acostumado a ver esse não gostar do outro, a crítica do outro, a exclusão do grupo, o ser ostracizado, que até a gente pode... Um dia o Karnal fala dos gregos lá e do ostracismo, mas ser tirado do grupo era uma sentença de morte, você não sobrevive. Então, nós fomos condicionados a isso. Não dá, não existe, não vai não ligar completamente para o que as pessoas falam. E no geral não. Também por um condicionamento evolutivo, a gente olha mais para a crítica. Então, você está ali vivendo o seu dia, você fez um conteúdo no seu Instagram, sei lá, postou. 10 pessoas falaram, que legal, desculpa, mandaram coração. Uma pessoa disse, que ridículo, onde você vai? Olha, todos para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é a ameaça do ostracismo. Você vai ser excluído daquele grupo, você não está sendo gostado, você não está agradando. E isso varia mais ou menos a depender do grupo ao qual você faz parte. Você é mulher. A mulher foi
condicionada a ter uma posição secundária durante a história da civilização. E aí, o que acontece? Nós fomos socializadas para agradar. Então, se você está desagradando, aquele é um puta de um alerta. Então, eu acho interessante a gente pensar em como a gente precisa se jogar nas coisas, apesar das pessoas fazerem críticas e disso te incomodar. Mas, Gabriela, eu me incomodo, eu também me incomodo. Eu vejo o hate, eu vejo a crítica e eu também me incomodo, não é que eu passo ilesa aquilo. Mas se a gente não souber lidar com essa crítica que vem da família, crítica que muitas vezes vem dos amigos, quando você começar a fazer sucesso, então, mais dos amigos ainda, muito provavelmente, pessoas que não são do seu círculo talvez te celebrem mais do que os seus próprios amigos, isso é uma realidade horrorosa, pode ser até um tema de um outro podcast, mas como a gente não pode se paralisar, a gente tem que fazer as coisas. E, voltando para o começo da conversa, porque eu parti daí, um dia eu tinha feito sei lá o quê, e eu comecei a falar, não, mas isso não tá tão bom, não, porque eu podia ter feito de outro jeito, comecei a botar um monte de defeito no que eu tinha feito. E aí, ou o Pilão, ou o Thiago, não lembro quem foi, olhou para mim e falou, Gabi, você é o seu hater de internet. Com você mesmo. E eu falei, sim. Nessa fala, inclusive, a Gabi inaugurou o uso de palavrão no nosso podcast. Usou a palavra puta no meio, inaugurando o uso de palavra. Não é um palavrão, qualificativo. É um qualificativo. Eu tenho Se eu tivesse falado nunca. Eu tenho não estava em minha câmera, pensamento do Jung que eu gosto, não sou junguiano, mas tem um pensamento do Jung que eu gosto muito. Ele diz, como é difícil pensar, a maioria prefere julgar. Esse pensamento do Jung é muito definidor disso. O julgamento, ele pode ser crítico e às vezes até bom, mas geralmente o julgamento significa eu sou melhor do que você, eu estou no lugar bom, você está no lugar ruim e eu estou apontando o dedo para ressaltar a minha superioridade. Esse julgamento, que é o mais comum, ele significa que eu estou abrindo mão de pensar. Não penso a diferença, não penso a alteridade, não penso nada. Eu só digo, você está inferior a mim. Quando eu julgo sua aparência, quando eu julgo sua expressão, quando eu julgo seu corpo, quando eu julgo sua ética ou a falta dela. Eu não gosto de pensar, então eu julgo. Isso é muito importante para pensar que o julgamento geralmente ele vem do espaço em que não há reflexão e pensamento. Dito por Jung, um grande intelectual do século XX. E se eu puder complementar, eu diria que vem de um lugar de insatisfação com a própria realidade. Porque é uma forma de tirar o holofote de mim. Se eu não estou satisfeito com o que eu tenho e faço, com a minha existência, e eu tenho medo de desagradar os outros, eu fico aflita se a luz está direcionada para mim. Então eu direciono para a falha do outro. Porque aí a atenção sai de mim. Então, apontar dedos é uma maneira também de falar, não olhem para mim. Então, assim, eu tô me sentindo mal, eu não sou uma pessoa tão legal quanto eu acho que eu poderia ser. Mas olha ele ali, ele é pior, hein? Presta atenção. É uma questão curiosa porque os budistas recomendam o seguinte, como é que eu pratico o desapego? Eu recebi essa caneca nova, bonita, com meu rosto, uma caneca para os meus momentos de reflexão. Ela é bonita, só que ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Então eu já trato essa caneca como alguém que vai ter um fim, como tudo tem um fim, para tratar esse desapego. Então ela vai ser maravilhosa enquanto eu a estiver usando. E um dia ela quebra, aí ela cumpriu já uma função. E aí os budistas recomendam, trate tudo como passageiro, não trate com este apego. Isso é muito importante. Então aqui uma questão fundamental. Você vai cozinhar para sua família? Você vai escrever um texto, você vai dar uma aula, saiba que não é possível evitar a crítica. Porque a crítica também fala da dor do que critica. Não é possível, especialmente se ficar muito bom. Aí a crítica vai ser muito forte. Então, eu adoro quando você aceita. fala que o hater é um fã do avesso. É um fã do avesso, é um fã com vetor trocado. Isso então aí. pensa assim, você... Eu li tudo do Karnal, tá, gente? Então eu cito o Karnal, só não sei de onde é, porque eu já misturo Você todos os vai nomes. enfrentar essa crítica. A crítica, inclusive, pode ser boa. A crítica pode ser um indicativo bom. Mas vamos falar desses haters.
Vamos Deixa eu ver. só falar um negócio aqui, que enquanto você estava falando, eu estava olhando, e ali estão pedindo para eu aparecer, e aqui estão pedindo para você aparecer. Aqui, eu estou aqui e eu estou ali. Isso se chama que- bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. É que a transmissão correta é no e se tivéssemos um podcast, @ e se tivéssemos um podcast, tá? A transmissão está acontecendo no perfil do podcast ou nos nossos YouTubes. Então vamos para os YouTubes, qualquer coisa. Mas vamos colocar na tela um pedacinho do que... Já pode ser um quadro? Já pode ser um quadro reagindo ao hater? React. Reagindo aos haters. Vamos lá. Aí vocês vão votar se tem que existir esse quadro ou não. Porque a gente está deixando... Vai Vamos aparecer? ver. Ou não vai aparecer? É um piloto, gente. Eu não sei direito. Leandro Carnal... Deixa eu ler com entonação. Peraí. Leandro Carnal é mestre nessas platitudes acacianas do tipo o maior inimigo da paz é a guerra. Tá certo, né? Mas, enfim, discorra. Que maravilha, eu vou começar falando da nossa identidade. Tal como você, eu amo essa de Queiroz. A personagem do conselheiro Acácio, contida no Primo Basílio, descrita por ele como um homem de calva redonda, com cabelos tingidos, mas bigode grisalho, que ia ao Teatro São Carlos, do qual ele era um assinante há muitos anos, e quando falavam o nome do rei Dom Luís, ele se levantava da cadeira. Adoro essa e adoro o Primo Basílio, que minha obra preferida seja As Cidades e as Serras. Esse tipo de personagem aparece, por exemplo, no agregado do Dom Casmurro, o que pertence à família, mas não é. Ele aparece na teoria do medalhão, também do Machado, já que eu citei Dom Casmurro. Assim, o grande problema, como eu disse a uma jornalista uma vez, é que se eu lhe disser que o Dasein frankfurtiano é uma ruptura antes epistemológica do que heurística na obra de Heidegger, é que você não vai entender quando eu saio do campo das coisas mais lineares, porque aí seria uma linguagem técnica de pós-graduação. Eu quero ser entendido por todas as pessoas. Então, agora, veja que fórmula fascinante. Você acusa que eu faço sucesso e digo platitudes. Então, é uma fórmula maravilhosa. Você quer ser famoso, quer ganhar muito dinheiro, quer ter importância, basta dizer platitudes. Tente, porque você não dizendo platitudes, você não é conhecido de ninguém. Ninguém sabe quem é você. Você é absolutamente anônimo, não é relevante nem na sua família. Então comece a dizer platitudes, se é isso. Comece a dizer platitudes, porque é a fórmula do sucesso. Muita gente diz, fulana só rebola. Bom, se ela rebola e vende milhões de discos e fala línguas e tem importância muito grande, rebole alguma coisa, diga platitudes, porque está dada a fórmula. Uma vez o meu colega Clóvis disse, na USP só fumam maconha, e se a USP produz quase a maioria do conhecimento das universidades brasileiras fumando maconha, fume, quem sabe tem uma esperança para você também. Eu perdi um lugar para um monte de maconheiro, nossa, você não ganhou o vestibular nem para um chapadão, o que vai acontecer com você? Nem para um chapadão. Então, fume maconha, quer dizer, você tem a fórmula do sucesso. Agora, se você é uma pessoa densa, que fala línguas, que pensa as obras clássicas, publique essas profundidades para que gente que fala platitude seja ofuscada pelo seu conhecimento brilhante. Ou não. Isso é uma reação a um hater. Né? Eu gostei desse hater, deu chance de eu falar do meu amor a essa de Queiroz. Eu adorei, que ele já começou dando uma chapuletada Mas no elegante, bonitão. né? Elegante, bonita, com sem citação. falar que foi uma Nossa. chapuletada. Mas Não, por que não. foi com citação? É que foi uma boa Foi chapuletada. uma análise crítica. Foi uma de um chapuletada. hater. Eu acho muito interessante. Ninguém te odeia? Vamos, tem precisa de um hater da Gabriela. Tem Ou é aí? tudo comigo? Um hater meu? Nossa, que duplinha, que coisa constrangedora. Não, e tem 49 likes. Na hora que imprimiram, né? Talvez já tenha mais agora. Porra! Quem são essas 49 pessoas? Eu quero a lista. Bom, Eu isso é tenho uma coisa- ascendente em escorpião, tá? Eu não, eu sou aquariano, não dou bola pra ninguém. Mas tem uma coisa ótima, Porra, Gabriela. 49? Não, imagina, a gente é odiado por milhares. Mas tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa maravilhosa da internet e da televisão.
Você não é obrigado. Desliga, meu amigo. Eu não sei o gênero. Desliga, minha amiga. Desliguem todas que não quiserem. Sem problema. Eu não sou obrigatório. Eu detesto canal. Não tem problema, gente. Talvez seja até sinal de caráter. Desliga. Não segue. Não, vou discordar de você. Siga quem você quer. Não, vou discordar. Você me Já perdoa. começou uma crise aqui no Word. Não, desliga não. Liga na gente, xinga mesmo, entendeu? Engaja, que é assim que funciona a rede social. Quanto mais você comentar que nós somos uma duplinha constrangedora, que o canal fala para atitudes, mais a gente cresce, entendeu? Então pode continuar, que a gente precisa do seu engajamento, tá? Faça isso mesmo, comente o que você quiser. Você que curtiu também, curta mais vezes, curta, comente, compartilhe. Que tal repostar nos seus stories dizendo que duplinha é constrangedora? Aproveita e marca o @ e se tivéssemos um podcast, porque nós estamos começando esse projeto hoje. Alguém me disse uma vez que um videoclipe do Justin Bieber foi o mais atacado nas redes e foi o mais seguido do mundo. Então, talvez o seu conselho seja bom. Odeie, marque, veja e nos siga diariamente odiando. Se fizer bem ao seu fígado, vai fundo. Então, mandaram a gente andar. Cadê? Tem mais hater? Estão falando que a gente está muito lerdo. Agora o Brasil deslancha. Agora vai. Acho que é irônica, né? Anitta é praticamente um oráculo da política brasileira. Quem não se lembra, não vou lembrar pronominal, quem não se lembra, vou corrigir o rei, da live com Gabriela Prioli, quando a primeira pergunta feita pela cantora foi: o que são os 3 poderes? Eu vou começar antes da Gabriela, que é a autora dessa entrevista. Que maravilha de honestidade que eu admirei na Anitta, porque ao invés de arrotar conhecimento sem dominar sequer a língua portuguesa, sem saber, por exemplo, que o verbo lembrar-se é pronominal, aquela pessoa simplesmente famosa e importante foi capaz de dizer: eu não sei. Ela confundiu ministros de Estado com ministros do Supremo. Se todos os meus alunos tivessem essa sinceridade com a dúvida, não teria tanto idiota no mundo. Eu adoro a pessoa que expressa sua dúvida com sinceridade. Eu não sei, porque na universidade, gente, todo mundo sabe tudo. Você pode inventar título do livro. Você leu a obra Ética Revisitada de Heidegger, a pessoa vai dizer: li. Não existe esse livro. Porque ela é obrigada a ter conhecimento. E a Anitta foi de uma sinceridade que eu admirei muito, minha comadre da linda Ava, ou seja, eu admirei a Anitta. Ela manifestou, no auge da fama, ela manifestou que ela não sabia coisas básicas. A maior parte de vocês esconde a sua ignorância. Precisa ser seguro, né, Karnal? Porque tem pesquisas que mostram, inclusive, que as pessoas, quando você monta uma sala de aula, por exemplo, com vários pesquisadores e alguns participantes que não sabem que os outros presentes são pesquisadores. Alguém faz uma pergunta, é uma resposta óbvia, e os pesquisadores ali, portanto, dão uma resposta errada. A pessoa que está lá participando do experimento, ela segue a resposta errada. É a vontade de aceitação, é o medo de parecer burro. E aí você acaba sendo burro por medo de parecer burro e não confiar na sua própria percepção sobre o problema. Então, para você conseguir se expor desse jeito, você precisa ter muita segurança. Você precisa saber o que é fodão, né? Como é o caso dela. Próximo hater. Tá, antes de avançar, o Leandro Leal, Diego Leal, agora no Instagram, pergunta: Leandro, eu te amo, mas por que você é gay? Você manda ver aí no Instagram. Diego Leal. Alguém diz assim: Leandro, eu te amo porque você é gay. Bom, uns atribuem a genética, outra a formação. Tem gente que acha que é uma questão de karma. É isso, né? A grande questão é que se eu sou o que sou e você me ama e coloca essa oposição, mas por quê? É porque, na verdade, o que você ama é uma idealização. E eu sigo Sartre, que acha mais importante a existência vir antes da essência. Então, eu sou o que sou, inclusive, porque eu pensei o mundo de forma original a partir de um ponto que não pertence ao mainstream, a partir de um ponto que eu não vi as coisas como os outros, a partir do momento que eu tive que ter consciência do meu desejo desde a adolescência e de não poder expor esse desejo. Isso faz de algumas pessoas que são asmáticas como Proust, gays como Schubert, ou que têm uma questão física específica, ou pertencem ao grupo visado, como tantos intelectuais de religiões ou de grupos minoritários, que têm uma visão original. Então, eu diria assim que não é apesar do que eu sou, mas por causa do que eu sou o que eu sou. Será uma platitude, mas eu estou aqui tratando de uma tautologia, ou seja, uma repetição de termos para entender
que não é porque o seu pai te odiou que você tem um comportamento X ou Y, mas é exatamente por causa disso. Então, aceita, entrega, confia e agradece. Eu vi aqui o Eliomar falando exaltação da burrice como símbolo de coragem. Acredito que o Eliomar esteja falando, ou a Eliomar, não consigo ver da foto, da Anitta. Eliomar, eu não vou ter esse tempo, mas eu juro que eu gostaria de sentar com você para a gente debater sobre política, para eu conseguir ter, enfim, a sensação ali, cara a cara, da sua ignorância sobre o tema. Juro então, por que exemplo, queria. a Anitta não sabia a divisão dos poderes, sinal de que ela não leu o Barão de Montesquieu. E a pergunta para o Eliomar, com que idade você leu o Espírito das Leis, que junto com Locke são pioneiros na divisão dos poderes? Ou Benjamin Constant, no 19, que pressupõe um quarto poder, que é o moderador. Se Tendo a gente perguntar dominado para o Eliomar de eleição proporcional, ele não vai saber falar eleição como funciona. proporcional, você sabe explicar voto distrital? Não, mas se alguém falar com você, comparando o sistema alemão com o proposto para o Brasil, você vai dizer que sabe, Eliomar. Então, de novo, a coragem de dizer que não sabe, em Sócrates, se chama sabedoria. Eu sei que nada sei. Conhece Sócrates, Eliomar? Já leu as obras de Sócrates? São muitas, só que ele nunca escreveu nada. Acho que não leu, hein? Senão não tinha falado isso aqui, hein? Se eu perguntasse, ele diria que leu, ainda que Sócrates só tenha escrito uns hinos religiosos. Então, o reconhecimento da ignorância é o princípio da sabedoria. E não é a vaidade. Ela não disse, eu me orgulho de não saber. Não, ela perguntou ela diz, para saber, eu não quero sei. aprender. Então, o orgulho da ignorância é um erro. Mas a consciência da ignorância é fundamental. Todos somos ignorantes em algum campo. Provavelmente, quem leu Montesquieu não sabe fazer um bolinho Madeleine. Então, todos temos ignorância em algum ponto. Tem mais hater ou a gente segue? Olha! Uma palestra. Bom, eu imagino que, como é o seu estado, é o Rio Grande do Sul. Entrou na moda a gente publicar com grande estardalhaço as doações. Leu o post. Leu o post, volta, não por li. favor. Estão sugerindo que eu faça uma palestra com renda revertida para o Estado. Do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma campanha pública de arrecadação com Pix e recebi um retorno de que funcionou bastante. Eu participei com 3 doações individuais que excedem muito o valor de uma palestra minha. Eu acho importante que pessoas importantes façam atos públicos de doação. Mas como eu fui cristão no passado, fui católico, eu também acho que a verdadeira caridade não se exibe demais. O que a sua mão direita fizer, sua mão esquerda não saiba. Seguindo o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Então eu acho que é muito importante se engajar. O Rio Grande do Sul ainda precisa do nosso auxílio. E vamos lembrar que essas chuvas estão subindo, já estão causando problemas em Santa Catarina. Nós temos deslizamentos frequentes no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Essa é uma questão para o Brasil inteiro pensar. O Rio Grande do Sul foi uma vivência trágica, agora vem um outro momento, inclusive de crescimento de leptospirose, vem um inverno, sofrimento muito grande. Minha cidade de São Leopoldo foi muito atingida, historicamente atingida por cheias. O momento da gente repensar ocupação de várzeas, consciência ecológica e responsabilidade social. Com a novidade, os nossos pets ocuparem bastante espaço nos salvamentos, que é muito interessante. Antes da gente falar dos pets, Karnal, eu quero até dividir com você, porque eu fiquei refletindo muito sobre esse assunto, mesmo. E demorei muito para chegar, não sei se diria numa conclusão definitiva, mas em algo que eu pudesse apresentar como conclusão. A primeira coisa que eu senti ao olhar a tragédia no Rio Grande do Sul foi um estranhamento, porque eu olhava para as redes sociais e percebia um espaço muito produtivo no sentido de angariar recursos rapidamente para que eles fossem destinados para um estado que estava precisando, imediatamente, portanto, e essa é a diferença da iniciativa privada e do poder público, porque o poder público tem entraves ligados à gestão do dinheiro público que fazem com que algumas ações demorem um pouco mais, até por isso o PIX, organizado pelo Estado do Rio Grande do Sul, é um PIX gerido por uma instituição privada com uma auditoria que tem entes do poder público e do poder privado, para as pessoas saberem, além da gente doar o dinheiro,
é importante, e isso foi uma coisa que também me deixou intrigada, que é a gente doa o dinheiro e a gente precisa buscar em todos esses espaços de gestão de recursos a transparência. Então, como é que aquele dinheiro vai ser destinado? O que está sendo feito com aquilo? Até para a gente poder decidir sobre a destinação dos recursos. Então, eu preciso poder decidir se eu quero que esse meu dinheiro seja utilizado para o resgate, portanto, imediatamente, ou se eu acho mais importante fazer uma doação que vai ser usada para a reconstrução das cidades ou para lidar com problemas de saúde decorrentes dessa interação com a água contaminada, por exemplo. Então, pensar na transparência é algo que a gente precisa também. Até porque eu fui vendo, e eu tenho esse histórico de advogada, a proliferação de muitos e muitos PICs, inclusive de pessoas, CPFs ou CNPJs. E existe uma coisa no Brasil chamada tributação. Então, se a gente manda para uma instituição que trabalha na linha de ponta, é uma organização sem fins lucrativos, o regime tributário, existem imunidades tributárias. Essa instituição tem um benefício tributário, portanto, esse dinheiro chega na ponta. Se você doa para uma pessoa física, para um PIX de pessoa física, incide um imposto, vou arredondar aqui para 27%. Então, é menos recurso que chega na ponta. E, muito provavelmente, as pessoas que estavam criando chave PIX ou que estavam doando para a chave PIX não pensaram nessa questão da tributação. Então, é também um debate que a gente precisa fazer, além, óbvio, da transparência de recursos, porque não estou dizendo que fizeram isso. Claro que tem algumas pessoas que fizeram, vocês sabem, vocês veem aí as notícias sobre operações, mas as pessoas podem manipular o print de uma... Comprei colchões e manipulo o print. Isso na internet, gente, as pessoas fazem vídeos do Drauzio Varela falando uma coisa que ele não falou, entendeu? Manipular um comprovante de transferência bancária é baba. Não que eu saiba fazer, mas é uma coisa fácil de fazer. E aí depois, carnal, o que me afligia? Não sei se você partilhou disso, você falou um pouco do demais, mostrar demais. Num primeiro momento, eu achei que o mostrar tanto era demais. Então, a timeline inteira, vamos fazer iniciativas comerciais. E eu falei, puxa vida, porque a gente está vivendo numa época que é uma economia da atenção, ou seja, atrair atenção é um negócio. E aí, instrumentalizar esse acontecimento para trazer atenção para si, me pareceu algo extremamente nocivo e condenável. Aí eu fui dormir. E aí eu pensava, mas se isso ajuda, e se isso realmente movimenta e traz mais recursos, então isso é bom. E eu nunca vou saber o interesse dentro da pessoa. Então eu não consigo entrar dentro da cabeça da pessoa para saber se ela está fazendo isso pela atenção ou se ela está fazendo isso para ajudar, como o último objetivo. E aí fiquei com isso na cabeça. E hoje, pensando no assunto, coincidentemente, eu não sabia que ia vir essa pergunta, sei lá se do hater, mas da pessoa. Eu estava no banho e eu fiquei pensando que talvez o que tenha me chamado a atenção para esse equilíbrio foi a não constância. Vou te explicar. Eu também fiz doações particulares para o Rio Grande do Sul. Mas durante o período em que nós estávamos nos movimentando, e eu continuo atenta à situação, inclusive para a gente debater as questões climáticas, como a gente pode escolher e cobrar governantes e tal, porque eu faço isso. Mas no período, acho que mais barulhento, né, mais grave, mais sensível, uma gestora de um orfanato que eu ajudo aqui em São Paulo me mandou mensagem falando, a gente acolheu uma garota nova e ela está precisando de roupa, porque não tem. E uma parcela dos meus recursos, porque a gente faz a gestão dos nossos recursos, né? Eu então usei para comprar, eu tinha mandado algumas roupas para lá e eu usei o meu dinheiro para comprar roupas aqui, para entregar para essa criança desse orfanato que eu ajudo regularmente. E eu falo periodicamente nas minhas redes, porque acredito que falar sobre isso é um incentivo para que as pessoas ajudem, sobre ajudar esse orfanato, sobre ajudar, eventualmente, mulheres em situação de vulnerabilidade com a doação de absorventes. Estou falando das pautas que eu já fiz, sobre ajudar instituições como a CUFA Gerando Falcões. O meu fã-clube nos meus aniversários sempre faz doações em meu nome, eu estou nesses eventos.
E aí o que talvez tenha me chamado a atenção num aspecto negativo é a falta de constância. É perceber que pessoas que nunca falaram de solidariedade, que nunca expuseram essa conduta para fazer com que outras pessoas também ajudassem, de repente estavam organizando uma venda especial, entendeu? Uhum. E isso eu acho que... exemplar que as pessoas públicas têm, sim. Você mostra exatamente, talvez seja o que nós queremos quando a gente faz um podcast, é você pensar assim, toda doação é boa? Rigorosamente sim, mas dê privilégio, como a Gabriela explicou, a pessoas que não vão reter imposto e que vai diminuir o valor dessas pessoas. Você dê valor a instituições reconhecidas de utilidade pública. Muito cuidado. Eu estou na internet há quase 2 décadas, gente. Eu sou um sobrevivente do Orkut. Tem gente que está se matando de fome hoje, se eu não doar, há 20 anos nas minhas redes. Tem alguém que entra diariamente dizendo, hoje eu vou me matar. Então, assim, é uma suicida constante de 20 anos pedindo dinheiro. Então, muito cuidado. Nós temos que ter cuidado, às vezes, o que está por detrás dos nossos desejos. Aqui nas pessoas que me seguem aqui, pelo menos tem gente pedindo, Gabriela tem que parar de falar. Desde que ela... Eu já falei isso um dia na televisão, gente. O mundo é cheio de pessoas mandando que as mulheres se calem. Isso é histórico. Se a Gabriela falasse bobagem, se ela enrolasse, se ela dissesse dados inverídicos, se a fala dela fosse superficial ou aleatória, eu, inclusive, não estaria aqui com ela, né? Porque não seria a pessoa, homem ou mulher, que faria uma coisa importante, por exemplo, um podcast. Então, muito cuidado. Avalie a fala, cuidado com algumas questões de gênero, porque na televisão aparecia assim, deixem o professor falar. Como se a Gabriela não fosse pós-graduada em Direito, como se, na época, a Mari também não fosse uma pessoa que trabalhava conosco ali na CNN. Então, muito cuidado, que quando você dá título ao homem, chama pelo sobrenome carnal, é um grau de empoderamento que nasce do gênero. Os homens partem de um lugar de privilégio. Eu tenho esse duplo privilégio da branquitude e de ser homem. Então, cuidado, julguem o que está sendo dito. E não assim, a Gabriela, pelo primeiro nome, tem que parar de falar. O Leandro, o professor, o Carnal, o doutor professor Leandro Carnal, esse tem que falar. Então, cuidado, porque a época do cala-boca, essa época de você mandar alguém calar a boca porque ou é negro, ou é pobre, ou é mulher, ou é gay, etc. Muito cuidado. Vamos julgar o que é dito. O que é dito. Assim como ser mulher ou ser gay não garante a qualidade da fala de ninguém. Né? Vamos julgar o que é dito. Isso é muito importante, especialmente para que nós estamos trabalhando com senso crítico. E é isso que a gente quer colocar aqui. Né? E vamos aproveitar, né, galera? Se eu sentei do lado do professor doutor Leandro Carnal e continuei falando, não é você que vai me fazer ficar quieta, né? Por gentileza, né? Assim, me respeita. Porra. Nós vamos... Tá muito lindo, mas vocês estão estendendo muito nas pautas. Tá bom, nós estamos levando bronca. Na dizendo verdade, que quem nós manda a gente calar a boca, a única pessoa que manda a gente calar a boca é o Igor. É. Mas então vamos lá para a história do cavalo caramelo. Que não é a história do cavalo caramelo. Sim. Você fez um post muito... Da égua cavalo. Da cavale. Da cavale. Você fez um post muito bom nas suas redes sociais, que eu vi, curti. E tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, qual é o post? Vou dizer para vocês, depois vocês vão lá, tem a foto do cavalo, né? Uhum. Essa é a imagem. Não, tem a foto de um caramelo num barco, não é a foto do cavalo. É? Tá. É um cachorro num barco. Um cachorro num barco, é verdade. Olhando assim para a câmera. O que ele fala no post, em resumo, que esse episódio das enchentes trouxe uma mudança importante, que foi o protagonismo dos animais. Eu até fiquei pensando no Yuval Harari e em como ele fala que as gerações futuras vão olhar para nós e vão achar um absurdo a forma como a gente ligava. Ele é vegano, e um vegano antigo, e faz a leitura ética do nosso consumo e insiste muito nesse ponto. De como a gente trata os animais. Inclusive, essa foi uma
incoerência, e quando eu falo incoerência, eu não estou fazendo um pouco de julgamento de valor, mas assim, somos todos incoerentes, mas quando as pessoas estavam falando do cavalo caramelo e tinha todas as vidas importam, eu ficava pensando, quem será que é vegano daí, né? Enfim, me ocorreu, eu não sou, tá? Já me colocando aqui e me solidarizei também, quis muito que salvassem o cavalo caramelo, só para pontuar. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de ressalvas que você faz. Então tem aqui, ó, piriri pororó, piriri pororó. Não estou debatendo o que é certo ou errado, apenas constatando que os animais estão ocupando um patamar distinto de há 40 anos. Final do post. De novo, não penso que deveria ser, nem julgo o que é, apenas tento entender. Por quê? Porque houve uma grande cheia devastadora em 65 e houve uma cheia ainda mais devastadora em 1941. Eu já estudei as duas. Mas em nenhuma delas as cenas de salvamentos de animais. O que aconteceu entre 1965 e hoje? Houve uma mudança. Então eu estou perguntando de onde vem essa mudança e não se nós devemos salvar A ou B, mas entender a mudança e não, de novo, Jung, julgar. Mas então isso é uma coisa que você sente nas redes, as pessoas não respondem ao que você fala. Sim, porque reagem emotivamente, reagem usando o texto do Heidegger que nós trabalhamos, reagem com o elefante e com o ginete. Não reagem como um cientista, reagem como um advogado defendendo um cliente. O ginete defendendo as emoções, o elefante, né, as emoções. Então, o seu racional advogando pela reação emocional que você teve. Mas aí, falando dos animais, você coloca 4 hipóteses. Como crianças, os animais são considerados inocentes e vítimas absolutas, logo, merecedores de mais atenção do que adultos já vividos. B. A alegria do cachorro, por exemplo, é percebida como entrega amorosa incondicional e o tipo de afeto confiável que nos falta. Eu gostei muito disso, vou até grifar aqui, porque eu sou a pessoa que grifa. C. A solidão urbana cresce. A solidão urbana cresce a companhia de cães e gatos. Cresce e a companhia, falta um E. De cães e gatos é mais prazerosa do que o cultivo complexo de relações humanas. E D. Existe um mercado bilionário para pets e, portanto, isso seria quase que um espírito do tempo facilitado pelo capitalismo que tem interesse que a gente valorize os animais e consuma aquilo que é produzido para os animais. Pode ser todas as anteriores, professor Karnal? Pode ter mais. O que eu queria suscitar é o debate. Eu não sou catequista, ainda que a catequese tenha lugar dentro de instituições religiosas. Eu quero que se pense, se nós não salvarmos antes, se eu matar um mamífero senciente como um cachorro, ou seja, um animal com consciência de si, conforme foi declarado por cientistas na Inglaterra, naturalmente eu sou um monstro. Mas há empresas especializadas em matar ratos, mamíferos sencientes. E para eu abrir um restaurante, eu tenho que dar o certificado de desratização. Senão eu não abro o restaurante. Eu tenho que certificar que eu matei aqueles animais. E se eu dissesse, aqui também matamos um beagle, um poodle e um husky, o restaurante fechava. Então, eu estou usando uma frase do século XIX. A ética é seletiva em função da estética. Quanto mais bonito o animal, quanto mais de sangue quente, quanto menos for um réptil ou um inseto. Então, toda a vida importa. Eu estou lançando o debate. Por que nós fazemos um memorial do Holocausto em Israel, um museu extraordinário que me impactou muito, e do lado colocamos um memorial para as 1,5 milhão de crianças assassinadas durante a barbárie do nazismo? Porque nós consideramos as crianças um caso à parte. Exatamente porque existe um julgamento moral de que a criança inocente sofre ainda mais essa barbárie. Então, nós fazemos seletivamente. Toda a vida importa. Para um romano, importava a vida de alguém produtivo. Se o navio afundasse, primeiro homens, depois mulheres em idade fértil. E se sobrasse espaço no salvamento, alguma criança ou velho. Hoje é mulheres e crianças primeiro. Nós vamos mudando esses critérios. Então, a vida importa sempre seletivamente. Exemplo do Rio Grande do Sul, a Ilha da Pintada, no Lago Guaíba, e a Ilha das Flores, são inundadas sistematicamente há anos e foram muito inundados no ano passado, na grande cheia do ano passado. Mas isso não dá ibope. Agora, inundou o centro, inundou prédio, inundou a área histórica, a nossa atenção é maior do que uma área, por exemplo, onde tem população de baixa renda. Tragédias na África não vão ocupar o mesmo espaço que uma tragédia em Nova York. Então, nós somos muito seletivos. E eu queria discutir isso.
eu amo animais, e queria discutir isto, né? Por que que nós salvamos um tipo de animal? Por que que nós valorizamos mais? Esse é o pensamento, não é eu gosto de animais, você não gosta. Não, isso não é um problema. O problema é como julgar esse desequilíbrio no critério de salvamento. E outra coisa que me chamou a atenção nesse post foram as suas considerações sobre nós estarmos mais solitários. Ah, sim. Porque eu tenho pesquisado muito sobre isso, a gente tem o clube, enfim, para quem não conhece, eu criei o Clube do Livro em 2020, em 2021 o canal já vem para o Clube do Livro junto comigo, e a gente está desde então fazendo o Clube do Livro todo ano, a gente está começando a 5ª edição agora, a primeira aula inclusive sobe na sexta-feira e a gente tem no domingo a primeira live. A gente leu As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. A lista de livros é sempre pública para quem quiser olhar. E quando eu criei o clube, eu tinha uma vontade de que ele fosse um antídoto contra a solidão. Acho que primeiro, a partir de uma percepção da minha solidão, que é uma solidão que se estabelece mesmo que você tenha companhia. É uma solidão de uma existência incompreendida, talvez. Eu nunca fui uma pessoa que viveu só. E aí eu estou falando isso porque eu fico imaginando como deve ser para alguém que vive sozinho. Então, que está longe da sua família. A gente tem cultivado menos relações próximas porque pareceu, né, que nós poderíamos substituir as relações pessoais pelas relações virtuais. E acho que agora que a gente está começando a prestar um pouco de atenção nesse fenômeno para perceber que não é bem assim, que a gente precisa da cara a cara, do olho no olho, do contato. Mas acho que a gente se perdeu um pouco nessa digitalização de tudo e foi ficando cada vez mais sozinho. E é uma vida de produtividade constante que também fica difícil, né, Karnal? Tem tanta coisa acontecendo, acho que tem tantas demandas que a gente precisa atender para pagar as contas mesmo, para sobreviver, que esse espaço desfrutar com amigos e trocar com companheiros, ele fica muito prejudicado. E aí, quando eu pensei no clube, eu tinha em mente essa companhia que o livro foi para mim, quando eu me sentia só nas minhas experiências e vivências. Então eu pensava algumas coisas e eu sentia que ninguém me entendia, que eu não encontrava ninguém parecido comigo, não encontrava ninguém para trocar. E aí quando eu fui para a literatura eu encontrei essas personagens e esses escritores que descreviam meus sentimentos. O cara Fernando Pessoa nunca me viu na vida, a gente nunca conversou. E de repente ele falava exatamente o que eu estava sentindo e aquilo me dava uma sensação de pertencimento. Caraca, alguém me entende, alguém já sentiu isso, alguém botou isso no papel. Não só sentiu, mas teve a sensibilidade e o talento de colocar aquilo no papel. E mais do que isso, esse amparo mesmo que o livro dá. Quando você está se sentindo sozinho, você abre a página e você está dentro de uma história, você está em outro lugar, você está acompanhado. E aí eu tenho o Bolt, né, meu cachorrinho, que é um super antídoto contra a solidão. Mas os livros são os meus companheiros mais antigos, assim, para não me sentir só. Esse processo que a Gabriela descreveu, que eu acho muito bom, eu senti quando era jovem, li a primeira vez Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, da geração de Fernando Pessoa. Eu só tive acesso ao livro mais comunicativo com a minha alma do Pessoa, foi o livro Desassossego, muito depois, até porque ele foi publicado muito depois. Eu tinha acesso à mensagem. A Paixão Segundo GH, que acabou de virar um lindo filme com a minha amiga Maria Fernanda Cândido, que é uma aula de cinema, esse filme. Todas essas são questões que, exatamente como a Gabriela diz, nem sempre eu me sinto muito bem, mas esses livros mostram que outras pessoas se comunicam isso, se comunicam com esse sentimento. Por isso que uma relação orgânica com alguém e um bom livro transformam solidão em solitude, ou seja, transformam em um ato produtivo de poder estar sozinho, mas mesmo assim bem, escutando uma boa música, tomando um chá ou lendo um bom texto. Pessoal, quem quiser saber mais do clube, a gente vai colocar um QR Code na tela. Ah, é? Isso. Ah, tá. Aí, as inscrições foram encerradas, aí a gente vai reabrir só para este momento.
Nossa, uma noite de revelações. Pela próxima pauta, tá? Não, é Essa é porque... uma noite de revelações. Olha só, o Eu pessoal fui da nossa... enganado. Não, a equipe falou, a gente abre inscrições do clube só uma vez por ano, as inscrições para essa edição já estão encerradas, mas como a gente falou dele aqui, o pessoal falou que vai colocar um QR Code na tela para quem quiser mais informações sobre o Clube do Livro e vai reabrir as inscrições, mas pouco tempo. Não, só até domingo. Só até domingo? Só até domingo. Até porque tem aula sexta-feira e live domingo, então já vai começar no batidão. O clube é um espaço muito legal. Eu falo que a frase do meu momento da criação do clube foi: um leitor está sempre à procura de interlocutores. O clube é para todo mundo, né? Até para quem não tem o hábito da leitura e quer adquirir, ou para quem já lê, mas quer melhorar. E um leitor está sempre à procura de interlocutores, porque eu não sei como você é, mas eu sou uma pessoa que eu estou lendo alguma coisa, hoje você já sabe, e aí de repente eu ligo para a pessoa e começo a falar do livro atropelando, assim, sem nem dar uma introdução, do que você está falando? E aí quando a gente está lendo o livro junto é mais fácil, porque aí já parte dali. Muito legal isso. E a leitura é uma chave. Eu costumo dizer que a leitura me salvou, porque sem os livros eu acho que eu teria sido uma pessoa pior, eu teria tido mais crises existenciais. Até coisas, por exemplo, que eu tinha muito, quando eu tinha 20 ou 30 anos, eu acordava assustado no meio da noite. E ao ler uma biografia, onde isso era classificado como terrores noturnos, foi a primeira vez que eu vi que uma outra pessoa tinha também pensado isso. Eu pensei, bom, pelo menos não estou sozinho nisso, né? As frases que você lê, a busca de um Jacinto, por exemplo, Anastasia Sessa, que eu citei no Meu Amor por Essa, o Jacinto, que é um homem satisfeito em Paris e vai reencontrar o sentido numa vida mais simples e despojada, todas essas questões são maravilhosas em livros, em filmes que me marcaram. Ó, eu vou pegar... O que a gente fez? A gente abriu uma caixinha para vocês mandarem sugestões de quadros para o podcast e tal. Bom, isso são algumas das sugestões que vocês mandaram. Tem milhares. E eu recortei algumas. Você sabia que eu tinha recortado, Carnal? Não. Não sabia. Pois é, eu recortei. Então, acho não que quando eu ameacei ficar pelado, você estava com uma tesoura. Não está no seu roteiro. Você vai ter que responder o que eu selecionei aqui. A primeira, o quê? Para a gente não fugir da regra, mas eu vou ser repetitiva, é... Acho que deveria fazer um podcast sozinho, sua personalidade predomina. Só você, não precisa da Gabriela. Podcast bom é só com um entrevistador. Mas eu não deixo, ok? Não sei por que vocês ficam repetindo, gente. Vocês falam, eu não deixo ele falar, eu não deixo ele fazer o podcast sozinho. Vocês não perceberam ainda que eu mando nele? Pelo amor de Deus. Eu, pelo contrário, eu acho que é muito enriquecedor. Eu tenho falado sozinho em palestras há muitos anos. Eu tenho falado sozinho em muitos lugares. Eu escrevo sozinho. O ato de escrever, para mim, é um ato muito fechado em mim mesmo. Você não quer escrever junto? Escrever junto. Vamos escrever um livro? Escrever um livro sobre... E se tivéssemos um podcast? Pensa depois, né? E se tivéssemos um livro? É que agora você me assusta porque eu já tenho 4 livros encaminhados, alguns atrasados. E se a gente fizesse mais um? Eu já escrevi um prefácio para você, você não escreveu um prefácio para mim, ou seja, você está me devendo. Estão me devendo. Mas, pelo contrário, eu acho que quando a gente baixa as guardas e começa a observar o que é pensado, é muito enriquecedor essa diferença. As experiências de vida são distintas, o tempo é distinto, a formação é distinta e, pelo contrário, os podcasts mais famosos, com mais seguidores, tem várias pessoas ou tem duplas. Então, pelo contrário, é essa riqueza que a gente tem e que a gente está buscando aqui. Esses aqui eu adorei. Um convite para que eu assista presencialmente à estreia e super tem que acontecer. E ser itinerante, transmissão de várias cidades com plateia. Eu gosto da ideia da plateia. Eu gosto. Sugeriria começar em Paris. Itinerante. Faz tempo que eu não vou a Paris, gente. Eu sugeriria em Paris. Não. Nós sempre eu não sei teremos falar Paris. francês. Como é que eu vou interagir com a plateia? Quebrar Mas a quarta a plateia parede? vai transmitir para o Brasil. O chique é transmitir de Paris para o Brasil. A gente no faz isso no Povão Palais, por exemplo. Mas nós podemos falar em português. Não, nós vamos... Já que eu que mando, nós vamos fazer uma turnê pelo Brasil. Eu vou fazer exatamente como um bom marido. Eu vou concordar e fazer do meu jeito. Isso. Bom marido, eu já vou mandar mensagem pro Thiago falando, olha lá. Eu gostei dessa sugestão de quadro. Terapia com Karnal e Gabi.
Terapia Karnal e Gabi. Se for, eu acho que, claro que o caminho, eu não tenho formação psicanalítica, apesar de frequentar terapeutas há décadas, eu sugeriria uma readaptação lacaniana da técnica do joelhaço, do terapeuta criado pelo Luiz Fernando Veríssimo. Aquele que faz perguntas diretas e que faz as pessoas pensarem de forma direta. Pode ser. Eu gosto do quadro... Como era? Palpitando no seu BO? Esqueci o nome. Metendo o dedo. Metendo o dedo no seu BO? Era isso? Chegamos ao exame de toque de próstata. O que eu que não é lembro. isso? É que a minha mãe deu uma sugestão de nome e eu esqueci. Metendo o dedo no seu BO. Reacts a áudios ou textos enviados por seguidores, que vai no mesmo sentido da terapia. Eu gosto. A gente, inclusive, tem uns aqui pra gente começar, mas aí a gente vai precisar fazer o disclaimer, os considerandos do início do contrato, que é: não somos terapeutas, toda pessoa que tiver com problema é bom procurar um profissional e a gente vai fazer uma análise com humor, né? Senão não tem graça também, né, gente? Nós podemos fazer essa função de alguns elementos metafísicos, é assim, ó. Você já procurou terapeuta, não deu certo. Você trocou terapeuta, não deu certo, venha pra gente. Não vai dar certo não também. Não vai dar certo também, mas vai ser mais bem-humorado. Eu amei esse quadro aqui. Eu amei, mas me disseram que ele já existiu. Qual? Careca de Saber. Careca de Saber. Eu tinha pílulas de conhecimento na Band. Gostava de gravar na Band. Careca de Saber. De tanto adorei. Pensar. Agora eu vou usar uma coisa que só nos acompanharão os fãs com mais idade. Não esquenta a cabeça, senão caspa vira mandiopan. Não. O que é mandiopan mesmo? Mandiopan era um produto que você botava na frigideira e virava uma espécie de isopor frito muito gostoso, que se usa muito na Ásia. Então a caspa vira mandiopan. Na Ásia você ainda usa, no Japão ainda tem mandiopan. Ó, seria legal trazer convidados diferentes toda semana que vocês tivessem interesse em conversar. Eu gosto de convidado. Gosto da ideia de convidados também. Não sei se toda semana. É muito trabalhoso, é melhor uma vez por mês. Gente, vocês não, produção no podcast, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa, inclusive, mandou mensagem se oferecendo para ser estagiária. Eu anotei seu negócio, viu? Fica achando que eu não anoto. Curiosidades que ninguém sabe sobre cada um. Gostos, coisas engraçadas, situações difíceis. Conta uma agora, valendo. Bom, todo mundo sabe que eu não gosto de coentro. Pouca gente sabe, por exemplo, que eu fiz muito tempo luta. Pouca gente sabe isso. Que luta? É Krav Maga. Nossa, você faria uma demonstração? Comigo Poderia, agora? por exemplo, é só assim, na traqueia. Bem na traqueia, não, pelo amor de Deus. Imagina se eu Krav parar de Maga falar, não é uma eu técnica de negociação, né? Eu vou contar uma coisa engraçada. Botaram agora, eu estou aqui, só porque botaram para cá, para ver aqui, mas eu trago para mim de novo, eu sou muito narcísico. Presta atenção, que eu quero ver a sua reação. Eu consigo ouvir e mexer. Uma vez eu vomitei caipirinha de frutas vermelhas pela janela do 16º andar. Nossa Senhora. É sério. Ninguém sabe, mas eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Aos 61 anos, nunca fiquei bêbado na minha vida. Eu não sei porque você falou de bêbado, eu vomitei, não sei. Me vomitou, fez mal, tinha uma framboesa estragada. Uma framboesa. Foi isso, realmente. Não, e aí ouve, o resto da história é bom. Porque eu passei às 6 horas da manhã, minha mãe na sala, né? Aí eu passei, fui pegar... Não, eu preciso contar tudo, agora eu vou falar. Agora vai ser abrir. Não, eu cheguei em casa, meu irmão estava com um amigo. Eu não era suíte meu quarto. Então eu fui dormir, tinha bebido a caipirinha com a framboesa estragada. E aí fui pro meu quarto, acordei no meio da noite passando mal, porque a framboesa estava muito estragada mesmo. E aí eu pensei, não vou no banheiro, porque senão vão me ouvir passando mal e fiquei com vergonha. Então eu decidi que a decisão sábia era qual? Ir pra sacada? Abrir a janela, justamente. Ah, sim. E Aí de fato, não foi o meu juízo. Aí quando eu acordei de manhã, eu falei, não, eu sonhei, não é possível que eu tenha feito isso. Quando eu abri a janela, tinha um rastro de framboesa. Estragado. E aí eu passei para a área de serviço, porque eu queria pegar um rodo e um pano para limpar. Então imagina minha mãe me vendo passando com um rodo e com um pano e voltando para o meu quarto. E ela chegou no meu quarto e falou, o que está acontecendo? Aí eu tive que contar para ela e ela me ajudou e falou que se alguém interfonasse, ela ia falar, gente, que horror, acho que bateu um bicho aqui, hein? Morreu, olha que coisa louca. Minha mãe. Sabe que eu fui hóspede numa casa na praia do Imbé, no Rio Grande do Sul, e a casa recém-inaugurada, uma parede branca linda, de massa corrida,
e no meio da noite eu vi um mosquito e dei um tapa. O mosquito tinha acabado de se abastecer do sangue de Não, alguém. tinha bebido caipirinha de Então, framboesa. E aí Faz eu vi um que estrago. ficou a marca na parede. Aí eu peguei um pano e fiz assim. Aí virou um quadro impressionista. Então, o que aconteceu na fachada do meu prédio foi que a gente matou um grande mosquito. Exatamente. Um livro por podcast, a literatura linkada à vida real. Isso pode ser legal também, Muito a gente dá interessante. dica de livro. Mas, ó, tem lista de livros do clube que é pública. Entra aí no nosso QR Code, acessa, vê as informações do clube e acessa a lista de livros que ela é pública. Aqui, nós temos sugestões de temas. Mas, Igor, como a gente já foi muito... Eu acho que as sugestões de temas a gente vai usar para fazer o podcast e agora a gente vai começar o quadro Um Pitaco no Seu BO. Cadê o quadro? Um pitaco. Ah, no que seu eu pé. anotei no seu. Deixa eu ver se Anotou era um no meu. pitaco Aqui. mesmo. Ela pega o meu roteiro. É que não, Que era era meu já antes. estudando. Aqui, ó, Um Pitaco no Seu BO, era isso. Tô certo ou tô errado? Vamos lá. Começando. 13 anos... Ah, a gente vai guardar sigilo... As pessoas mandarem histórias pro próximo. Vocês precisam mandar histórias para os próximos pra gente poder dar o pitaco no seu BO. Esse é um piloto que vai ter próximo? Não sabemos ainda. Vai ter próximo? Votem na nossa enquete, que a gente vai deixar depois que acabar essa transmissão. Olha só, presta atenção, tá? Fica atento. 13 anos juntos, sendo 10 de casados, mas eu sinto que não sou mais feliz na relação. Bem, infelizmente, como diz Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo e sua hora. A grande questão, eu acho que é o drama de todo casamento, é saber se o problema nasce da relação ou nasce de um novo questionamento que você está fazendo. Caligares disse, certa vez, que a grande função do casamento era ter alguém a quem culpar pelo meu fracasso. Então, eu caso com a Gabriela, eu poderia ter sido o maior intelectual do Brasil, mas a Gabriela demandava muito. Na verdade, eu nunca seria. Mas eu preciso de alguém a quem culpar. Lacan, muito mais duro, diz que amar é dar o que não se tem para alguém que não deseja. Isso é muito mais duro do que tudo isso. Qual é o que eu estou chamando a atenção? Não é um problema encerrar uma relação, ainda que possa ter dor e lágrimas. O problema é que se você não resolver onde está a chave, você vai levar para a próxima relação. O que significa isso? Você vai se afastar de alguém que você conhece há 13 anos e na novidade da outra pessoa você vai superar a ideia de que você superou os problemas. Não, é só a novidade. E a partir de 2, 3, 5 anos você vai viver de novo os problemas. Então você vai repetir um padrão. Se você perceber as pessoas que romperam muitos casamentos ou muitos namoros, elas repetem um padrão. Se você não entender esse padrão, é muito ruim. Então eu recomendo, separe ou não, mas entenda o seu padrão. Entenda o padrão que lhe leva a estar com alguém. Entenda por que você escolhe sistematicamente a mesma pessoa. E depois diz, não amo mais. É que você queria outra coisa. Se você não entender isso, aí isso se repete. E é muito comum das pessoas repetirem a mesma questão. Acho que coisas boas. Nenhuma realidade consegue competir com a idealização, que é um outro jeito de dizer para o carnal que talvez você ache que superou as dificuldades do seu relacionamento de 13 anos só porque no outro relacionamento você tem a novidade. Um relacionamento de 13 anos será sempre um relacionamento de 13 anos. Tá? Então, claro que os relacionamentos podem ter características diferentes, mas eu lembro uma vez uma amiga que estava casada há alguns anos. E aí decidiram dar um tempo e ela veio contar pra mim que tinha saído com um cara ontem, que ele era maravilhoso, que ela estava apaixonada. Eu falei, é porque ele está vestido com a sua expectativa. Ele não é nada, senão a projeção que você fez sobre ele. Essa mesma pessoa em quem você hoje projeta todas as suas expectativas e desejos, daqui a 13 anos, será uma pessoa como é a que está com você agora há 13 anos. Então tem que tomar cuidado para não achar que você vai conseguir viver sempre na fantasia. Né? A realidade se impõe e um relacionamento duradouro, ele é um relacionamento que acontece na realidade.
Outra coisa é que muitas vezes as pessoas, quando ficam nesse de vou me separar ou não vou me separar, acontece muito achar, estou aqui pelo outro, porque o outro não saberia viver sem mim. Na verdade, se você não gosta do outro, não está feliz e está pensando em sair fora, deixa o outro ser feliz, né? Porque o que você está fazendo é empatando a vida do outro. Do meu ponto de vista, existem coisas inegociáveis. Exemplo, a violência física. Se você apanhou, não negocie, não dê uma segunda chance, né? Denuncie, vá no caso, uma delegacia da mulher, invoque Maria da Penha. É inegociável a violência física. É inegociável o assédio moral constante e violento. Mas no resto, eu vou separar porque deixa a toalha molhada na cama, eu vou separar porque não fecha a pasta de dente, eu não baixo a tampa do vaso, eu vou separar porque ele fala alto, as piadas são chatas, aí você vai ter que refletir por que é que você gostou dessa pessoa, pelo menos para não repetir esse padrão, esse modelo. Uma amiga minha recentemente me falou, meu relacionamento tá muito difícil, você sabe que fulano não é um cara fácil. Eu falei, mas ele se tornou mais difícil ou são exatamente as mesmas coisas? E claro que com o tempo pode ficar mais difícil, mas é bom pensar nisso, né? Minha pergunta é sempre, você é um alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Aqui, ó. Aconselha aos maridos a respeitarem suas esposas e pararem de seguir mulheres nuas. Me magoa tanto, meu marido agir assim, sinto desrespeito, só que nada acrescenta. Não entendi o resto. Mas... Segunda vez que eu vou citar Caligares, meu amigo e terapeuta falecido. Caligares escreveu uma vez no seu artigo semanal na Folha o seguinte: não tenha medo quando você estiver numa festa e seu marido ver a entrada de uma mulher muito bonita e comentar com você, que mulher linda. Não tenha medo disso. Tenha medo quando você observar uma mulher linda e disser ao seu marido, você viu isso? Não, não vi. Porque a partir desse momento o desejo dele foi de tal forma tocado que ele não consegue mais nem encarar publicamente. Incorpore esse deleite erótico, os homens erotizam muito pelo olhar, incorpore. Talvez responda para o debate de vocês, comece a seguir homens nus, comece a seguir homens fortes. Isso aí. Olha, o Thiago, meu marido, é um grande de um gostoso. Pode seguir então, que eu deixo. Olha isso. E comece a comentar isso. O Carnal falou que ia ficar pelado hoje também, prometeu. Você sabe que promessa obriga o prometente, você vai ter que ficar pelado. Exatamente. Então, incorpore também isto. Eu acho que vocês têm que falar sobre o desejo. O desejo erotizado pelo olhar. Realmente, infelizmente, existe uma injustiça que eu só percebi há muitos anos trabalhando como curador de arte de um grande banco e o dono comprava fotos de uma revista masculina. E eu recebia, porque era eu que estava na frente da coleção, as fotos originais, as fotos sem Photoshop, as fotos sem retoques, com cicatrizes desde silicone até cicatrizes de vários tipos. E aquela mulher ia ser transformada na fotografia até ficar uma mulher ideal. E aí ela ia concorrer com a mulher real, que não conseguia ocultar suas cicatrizes, né? Então eu acho que tem que incorporar isto, tem que fazer parte do discurso e não pode criar a seguinte ideia, que eu acho tão perigoso. O homem grosseiro que fica lidando com pornografia publicamente ou diante de sua esposa, como é perigoso você querer controlar o desejo do outro. É muito perigoso controlar o desejo do outro, porque é inútil, porque o outro não controla e você não vai controlar. Não adianta dizer fake, essa caneca vire um helicóptero, ela não vai virar. Então incorpora isso, discuta isso com o seu marido, pergunte-se. E acho que este é um exercício muito interessante, mas siga pessoas gostosas na frente também. E mostra, nossa, isso aqui. Maduro. Mas aí a gente tem duas outras coisas importantes, que é, galera desse meu Brasil, vamos escolher bem na hora de casar, né? Opa, lá. Vamos olhar antes. Tudo bem que pode ter casado na época que não tinha Instagram para seguir as mulheres gostosas, mas sempre tem um outro sinal, não é verdade? Então, e uma outra coisa é, vamos viver. Vamos parar de olhar o que os nossos maridos e parceiros estão fazendo nas redes sociais. Confia em mim, se estiver fazendo cagada, vai aparecer em algum momento. Não precisa se esforçar, não. Segundo palavrão da noite, é isso aí. Já vi levantando a mãozinha, falou o cara que não diz palavrão nenhum. Ai, meu Deus, como sou chique, refinada, piriri pororó. Essa dor. Essa eu adorei.
trabalho fora e meu marido ganha mais do que eu. Ele quer dividir as despesas de forma proporcional. Que absurdo! Dividir as despesas. Não existe modelo. Calma, que é bom. Mas sou vaidosa e quero fazer unha, botox, comprar roupa e maquiagem. Miga, olha só, também sou vaidosa, mas espera lá, né, Brasil? Todo mundo quer fazer as suas coisas, mas ele tá querendo dividir de forma proporcional. Eu acho que não existe modelo. Então você vai pagar a minha vaidade a partir de hoje. Isso tem que ser combinado. Isso tem que ser combinado. O casal pode combinar que o que ganha mais pague, pode combinar a divisão meio a meio, pode combinar alternâncias. O que está por detrás disto é que você não pode confundir casamento com um contrato de sociedade, apesar de ele rigorosamente ser um contrato de sociedade. Você precisa conversar sobre o que lhe incomoda. Precisa dizer, por exemplo, que na nossa cultura existem muitos gastos e se espera mais da mulher esses gastos e assim por diante. Mas precisa conversar sobre isso. Agora, vou falar a partir de um lugar masculino. As mulheres lutaram muito tempo pela igualdade, lutaram muito tempo pela autonomia, conseguiram algumas coisas, falta muito a conquistar. Se você quer ser, e não é problema, eu não acho isso um problema, a clássica esposa troféu, que quer ficar em casa, se arrumando, e o marido obtendo dinheiro, eu não vejo, é possível ser feliz assim, então procure um modelo de homem que queira uma esposa troféu. Se você quer uma sociedade dividida, vocês vão cozinhar juntos, vão lavar a louça juntos, vão limpar o vaso sanitário juntos, é outra perspectiva. E não é o mesmo candidato, inclusive, nas duas perspectivas. Não tem modelo de felicidade, mas está faltando aí uma conversa. Olha, meu amor, eu posso pagar, vamos dizer, se é desproporcional a renda, 40% do jantar você paga 60%. Mas a minha roupa custou tanto, a sua custou tanto. Não? Então vamos conversar sobre isso. Tem que conversar, tem que restaurar a confiança do casal. Concordo plenamente com o Karnal sobre o tem que conversar. Diria só uma coisa, galera, mulheres. Se você quiser ser esposa troféu, seja plenamente ser feliz assim mesmo. Mas faz uma poupancinha, tá? Na conversa. Deixar um bem no seu nome. Vamos pensar na possibilidade de uma separação, tá bom? Então Dicas tá bom. de Gabriela. Não, é porque aí, assim, enquanto tá bom, tá ótimo, né? Enquanto tá bom, tá ótimo. Mas quando deixar de tá ótimo, aí fica como? Aí não fica mais bom. Olha só que grande filosofia. Será que o nosso amigo do Acácio vai gostar? Lembre-se que os troféus precisam ser lustrados mesmo depois da morte do primeiro proprietário. Então, lembre-se disso. Essa aqui eu amei. Essa aqui eu acho que tá... Não tem modelo. Você vai falar aqui pra mim, não tem modelo, olha só. Terminar o namoro e continuar se pegando com um ex sem compromisso só porque tem química. Qual o problema? Qual o problema? Você nunca estudou química na escola, então estude agora no sexo. Que bom. Química era muito complicado, você nunca entendeu tabela periódica. Rolou clima, vocês não estão ofendendo ninguém, não estão ocultando de ninguém. Segue uma regra de um grande filósofo brasileiro chamado Paulo Coelho. Em sexo, só 2 regras, nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto pode. Pode até com a esposa, eu estou lançando essa campanha. Sexo é possível até com a esposa. Campanha Leandro Carnal. É isso, né? Tá bom? Acho que tá bom. Por hoje é só, pessoal. Escuta. Caixinha? Eles vão ter que fazer doações? Caixinha? Não. Vão ter que fazer doações. Tinha uma pergunta falando como é que a gente consegue monetizar um podcast. Se você sabe, escreva para nós, hein? Se você quer fazer parte do nosso comercial, a gente paga porcentagem. A gente quer sugestões. A gente quer sugestões de quadros, a gente quer sugestões de temas, a gente quer sugestões de convidados, mas a gente quer principalmente o quê? Você sabe? Não. Uma sugestão de nome. Nome. Porque e se tivéssemos um podcast, né? Pode ser um podcast mais sombrio, de temas sombrios no ar. E hoje acho que a gente passou por vários assuntos. Eu faria um aprofundamento maior em cada um dos problemas, porque esses problemas foram problemas de uma caixinha muito curtinho. Mas aí qual é a ideia? Vocês mandarem pra gente uma descrição pormenorizada, em detalhes da situação vivenciada por vocês, para que a gente possa debater longamente
sobre ela. Então vocês mandam pra gente, a gente vai deixar uma caixinha no perfil do podcast, que é @e se tivéssemos um podcast. E aqui se encerra a nossa transmissão. Ah, gente. Que foi? Encerrou Caiu? Ai, mesmo? que susto, achei que tinha caído. E aqui a gente encerra também? Ou salva? Encerra. Só Convida o encerra? Thiago, meu marido. Então, gente, atenção. Manda aqui também, tá? Vamos encerrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar o canal que o povo tá pedindo. É que a transmissão era em outro lugar. Cadê o canal? Cadê o canal? Cadê o Tô canal? aqui, gente, recém-chegado de terras Pô, o cara potiguares. tem um perfil enorme, posta toda hora. Fica Ó, me aqui. pedindo ele. Ficaram pedindo eu aí também? O tempo Não. todo. Você é um desejo O meu das era massas. tira ela! Manda ela embora. Os seguidores do canal tem uns que não gostam de mim. Se você é seguidor do canal e gosta de mim, me manda um coração, por favor. Se você me segue, você sabe por que não gosta dela. Tchau, gente. Tchau. Só Quem? perguntando a sugestão onde manda, fala que é no perfil do Instagram do No, podcast. a sugestão de tudo, vocês vão mandar no perfil do podcast que está nos meus stories. Eu vou postar de novo. O canal também vai postar, porque eu vou mandar, já que eu mando nele, vocês Os entenderam? próximos episódios no YouTube do podcast. E os próximos episódios no YouTube do podcast. Que o nome do canal a gente vai dizer quando a gente tiver o nome. E lembra que o clube só fica no domingo. E lembrem que... Ah, tinha aqui uma pergunta, aliás. Uma reabertura do Clube do Livro. O clube, as inscrições para o Clube do Livro estão reabertas até domingo. Depois, vejam, nós vamos subir uma aula na sexta-feira, nós vamos fazer uma live no domingo. Ou você se inscreve agora, ou você só vai se inscrever no ano que vem, porque não dá para ser tão atrasildo assim. A gente já está abrindo uma exceção, porque a gente é muito legal. É a última chamada mesmo. Se fosse o canal, ele não abriria, porque ele nem deixava as pessoas entrarem atrasadas na sala de aula dele. Encerrou. Ele encerrou a live, olha lá. Encerrei a live, já Você foi entendeu? a hora, pronto. E depois vocês reclamam de mim. Eu queria que vocês prestassem É atenção. pra salvar, não, né? Não, eu queria que vocês prestassem atenção se vocês estão reclamando da pessoa certa. É a única coisa que eu tenho para dizer para encerrar. Tchau, beijo.